Mateus, capítulo 5, versos 31 a 32. Hoje falaremos como o rei do reino de Deus valoriza a fidelidade e protege a santidade do casamento. Vamos falar sobre este tema extremamente importante e oportuno para nós. Por quê, queridos? Parece que nunca se viu tamanha expressão do número de divórcios como nós vivemos nos dias de hoje. Parece que cada vez mais, queridos, a porcentagem cresce. Uma última pesquisa feita pelo IBGE em 2021 apontou que entre os cristãos, e aqui cristãos de todo tipo, de toda natureza, nós temos uma porcentagem de mais de 30% de divórcios. E essa porcentagem continua avançando. Isso é algo que deve chamar a nossa atenção. É algo assustador. Divórcio é algo terrível, queridos. E o tema que nós vamos falar hoje, que de fato é este tema trazido pelo próprio Senhor Jesus em seu discurso, em seu sermão chamado Sermão do Monte, é um desdobramento direto das palavras que estudamos na semana passada. Então, na semana passada falamos um pouco sobre o tema da pureza. Falamos como Jesus traz o tema da pureza a partir do exemplo do adultério, quando ele suscita essa questão em Mateus capítulo 5, nos versos de número 27 a 30. E como Jesus enfatiza a necessidade de contemplarmos o Senhor como Ele de fato é. Não é à toa que Jesus vai dizer nas suas bem-aventuranças que aqueles que são santos, puros de coração, verão a Deus plenamente. Portanto, o chamado de Jesus é para a pureza, para a santificação. E como Jesus aponta aqui a transgressão do adultério, que é classificada, e eu disse a vocês a respeito do tema da imoralidade sexual, como ela destrói a vida do crente. Como ela pode ser algo destrutivo para a vida do cristão. Para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, a imoralidade sexual é um perigo. Não é à toa que Jesus radicaliza a sua expressão ao falar sobre imoralidade, quando ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca-a e joga fora. Ou seja, Jesus enfatiza muito bem o respeito e a pureza. Enfatiza muito bem e com muita clareza que nós devemos buscar uma vida mediadas por um padrão de santidade, de santificação. Isso porque contemplamos um Deus que é santo. Lembre-se disso. A visão que Deus dá a cada um de nós em Jesus Cristo é de um Deus puramente santo, queridos. Extremamente santo. A visão que Isaías tem deve nortear a nossa perspectiva de vida a partir do Evangelho. Jesus vem revelar este Deus que é plenamente santo. Como os anjos cantam diante do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E hoje nós vamos continuar este tema. Não é à toa que Jesus continua, talvez as nossas versões, se a sua versão bíblica aí for a NAA, ela é separada com um subtítulo, porque aqui o texto vai destacar para nós o tema que Jesus vai abordar. Então, o tema aparece para nós como ensino a respeito do divórcio, mas este texto é uma unidade temática. Ele está junto, é por isso que Jesus continua com a expressão também. Se você ler aí na sua Bíblia, você percebe que ele fala também foi dito. Ou seja, há uma continuidade, há um senso de continuação no discurso de Jesus. Não é como se Jesus tivesse finalizado um tema e começado outro. Por isso, então, eu chamo a sua atenção, se você não esteve aqui na semana passada, depois chegue em casa, assista a mensagem pregada na semana passada, porque será extremamente importante para uma boa compreensão da mensagem de hoje. E eu já adianto a vocês, queridos, que de fato tratar sobre o tema do divórcio é algo delicado. É algo doloroso. E a minha exposição aqui nesta manhã não tem o objetivo de esgotar todos os aspectos e desdobramentos do que o ensino a respeito do divórcio traz nas Escrituras. Muito menos o meu objetivo aqui é aprofundar-se nos casos onde o divórcio é permitido ou não. Eu não estou aqui nesta manhã querendo fazer uma grande exposição sobre o divórcio.
quero fazer uma exposição da palavra de Deus. E adiante da palavra de Deus, nas palavras de Jesus, nós tocaremos neste tema que é extremamente importante e específico. Mas caso você tenha alguma dúvida que seja pertinente a especificidades, a questões que são desdobramentos do assunto que Jesus trata aqui nas suas palavras, eu estou à disposição para que você possa me procurar ou ao final do culto ou durante a semana para conversar. Juntamente comigo também estão disponíveis os presbíteros e pastores. Então, tenha isso em mente. O meu objetivo aqui não é ser exaustivo, queridos. Ainda que eu desejasse, seria imprudente pegar em 40 minutos, falar a respeito daquilo que é tão profundo e que tem diversos desdobramentos para a vida. Meu objetivo aqui, resumindo, é simples como o de Jesus. Exaltar aqui, através deste texto, no Sermão do Monte, expor a realidade e a importância da aliança do casamento. O que Jesus está fazendo aqui, queridos, não é expor a maldade simplesmente do divórcio, mas é levantar a realidade e a importância do casamento. Jesus está aqui apontando para esta marca diante dos cidadãos do reino de Deus, a fidelidade e a reconciliação. Jesus continua tratando destes temas ao longo de todo o seu sermão. Não é à toa que aqui também ele vai frisar que a fidelidade e a reconciliação são marcas fundamentais de um discípulo no reino de Deus. Compromisso, meus irmãos, é coisa séria. Nós não estamos aqui tratando de um assunto que poderia ser tratado de qualquer maneira ou de forma banalizada. Não, nós estamos falando aqui sobre algo que é terrível. O divórcio, meus irmãos, é uma desgraça. Ele traz destruição, ele provoca destruição. E embora essas destruições sejam reais e profundas, nós vemos a partir das palavras do Salvador o que é necessário, porque mesmo em meio a caminhos difíceis, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, o nosso chamado é para que tenhamos um coração voltado ao Senhor e à sua palavra e assim refletindo a sua fidelidade. Mas aqui eu quero deixar claro a vocês, queridos, muitas vezes o divórcio pode ser um caminho viável em situações inviáveis. Quando eu estou dizendo aqui a respeito de momentos e dilemas éticos que nós enfrentamos na jornada pastoral, haverá momentos que, diante de realidades complexas e destrutivas, devastadoras, originadas em todos os aspectos pelo pecado, queridos, isso você tem que ter certeza aqui. Toda a origem dessa destruição vem do pecado. E nesse caso, há momentos onde algumas dessas saídas, ou melhor dizendo, absolutamente todas elas, terão um custo altíssimo. E nestes casos, nós somos chamados à fidelidade de Deus, à ética da palavra do Senhor, para escolhermos e avaliarmos aquilo que trará o mal menor. Esse momento é um momento desafiador na vida pastoral. Não é fácil, queridos, quando nós nos deparamos com situações de destruição. Não é fácil quando vemos com tanta expressividade os graus de depravação e destruição que o pecado pode trazer. Então, meu objetivo nesta manhã é alertar você. Talvez você pense, talvez essa palavra não seja para mim, eu não sou casado, não me casei ainda. Esta palavra é para você. É para que você preste atenção. Como o pecado pode destruir uma das coisas belíssimas criadas por Deus para apontar para a sua fidelidade, que é a aliança do casamento. Para você que está casado, eu chamo a sua atenção aqui. Reveja o seu coração diante de Deus. Reveja o seu casamento diante de Deus. Casamento, queridos, não é um contrato social. Casamento é uma aliança séria, fundada entre duas pessoas diante do Deus Altíssimo. Aqueles que estão se preparando para o casamento, vejam bem, casamento é coisa séria. Mas apesar de toda a destruição que o pecado pode trazer, queridos, apesar de toda a tristeza que o pecado pode gerar nos corações daqueles que são afligidos por ele, o meu desejo é que nós saiamos daqui nesta manhã com a convicção de que o casamento, de que a fidelidade, que a verdade brilham muito mais do que a destruição que o pecado pode trazer.
Então, o meu objetivo aqui é que você saia daqui convicto de que a palavra do Senhor, de que a fidelidade do Deus Altíssimo, de que uma aliança verdadeiramente fundada no Senhor e na sua palavra, ela permanece em meio às intempéries da vida, em meio às dificuldades e em meio às destruições que o pecado pode trazer. Vamos então ler juntos o texto da palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça ao Senhor. Peça ao Senhor para que fale ao seu coração nesta manhã. Faça uma oração silenciosa ao Senhor nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo dele ilumine o seu coração e a sua mente e nos conduza ao entendimento correto das Escrituras em fidelidade e em verdade. Peça ao Senhor agora, querido. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua face, reconhecendo que não somos nada e não temos nada. Nós precisamos da Tua iluminação. Guia-nos, Santo Espírito de Deus, em toda a verdade que nós podemos e precisamos entender e compreender nesta manhã, através da Sua santa palavra. Nos ajuda. Livra-nos dos enganos do coração e ajuda-nos a discernir as nossas debilidades e necessidades. Que em temas difíceis como esse o Senhor nos ajude a agirmos com graça e a caminharmos na luz dos passos de nosso Mestre Jesus. Nós oramos em seus méritos e confiantes de que o Senhor glorificará o seu nome em nós e através de nós. Amém. Amém. Queridos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que a aliança do casamento reflete a fidelidade de Deus. Jesus cita o que era dito em meio ao seu povo. E o discurso de Jesus, mais uma vez, refletindo aqui aqueles padrões que eu já reafirmei a vocês e venho reafirmando cada sermão a respeito do Sermão do Monte, é que Jesus está fazendo aqui uma série de antíteses, ou seja, contrapondo ideias e pensamentos, não da lei do Senhor, mas do entendimento farisaico da lei do Senhor. O objetivo de Jesus, então, é contrapor não a palavra de Deus, uma vez que Jesus já reafirmou, antes de começar a sua exposição aqui, de que, de fato, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la, ou certamente isso quer dizer que Jesus está de acordo com tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, e nenhuma das páginas do Antigo Testamento pode ser arrancada das nossas Bíblias. Jesus, ao contrário, legitima todas elas, e autoriza todas elas, e confirma todas elas. O que Jesus está fazendo aqui, então, é um diálogo entre o entendimento dos fariseus, dos religiosos do tempo de Jesus, e a verdadeira ideia, ou o verdadeiro espírito da lei de Deus, como promulgada no Antigo Testamento. Então, Jesus está aqui fazendo uma extrapolação, neste caso, do princípio estabelecido na semana passada, que nós lemos na semana passada. Quando ele trouxe a respeito de pureza, agora ele vai falar dos desdobramentos lógicos do entendimento da pureza e do problema do pecado, da imoralidade, como ele havia exposto ali, e uma consequência direta, e talvez a mente dos ouvintes de Jesus estariam aqui atentos, uma vez que Jesus fala sobre pureza, uma vez que Jesus fala sobre reconciliação, uma vez que Jesus fala sobre o problema do pecado sexual e da imoralidade sexual, a lógica normal do entendimento dos ouvintes de Jesus era: Jesus certamente tocará no ponto do divórcio. E é o que Jesus faz aqui. Jesus antecipa este pensamento. Eu digo antecipa porque justamente posteriormente no ministério de Jesus, Jesus será confrontado pelos fariseus e saduceus a respeito da controvérsia do divórcio. Jesus será confrontado em outros momentos pelos religiosos no seu ministério a respeito da imoralidade sexual, para que vocês percebam que este era um assunto que estava borbulhando no coração dos homens e Jesus de fato está trazendo aqui com mais clareza possível. Uma leitura atenciosa deste texto
nos mostra que o tema da pureza de coração, da luta pela santidade e, com toda certeza, do pecado de adultério, levariam os ouvintes de Jesus a entender que o tema possível adiante era, de fato, o divórcio. Jesus, então, continua a sua fala. Jesus prossegue a sua fala acrescentando. Por isso, então, eu frisei a vocês a continuidade dos textos aí. Se você ler o verso 30, você entenderá que o verso 31 é uma continuação direta. Jesus não interrompe o seu raciocínio, muito menos interrompe a sua fala, uma vez aqui ele continua a sua fala, acrescentando, então, o assunto do divórcio. E aqui ele não faz referência direta aos 10 mandamentos, porque nós não encontramos esta expressão do divórcio nos 10 mandamentos. Ora, mas isso significa então que a questão do divórcio não está trazida ali por Deus, nas palavras do Senhor, no Antigo Testamento, quando o povo recebe a lei? Não. Deus faz isso por intermédio de Moisés, mas nós encontramos mais referências a respeito do divórcio no texto de Deuteronômio, capítulo 24. E é a este texto que Jesus está fazendo referência quando diz a respeito de uma carta de divórcio. Ele está fazendo referência ao texto da legislação dada por Moisés, a respeito da conduta do casamento, queridos. Veja, preste bem atenção. Se você abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 24, Moisés não está fazendo legislação a respeito do divórcio. Moisés está apontando o divórcio como uma exceção diante da realidade do casamento. A ênfase de Moisés em Deuteronômio não é no divórcio, mas sim no casamento. E essa percepção é importante para nós. Vejamos então o que Deus diz através de Moisés em Deuteronômio 24, verso 1 a 4. Veja só: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, preste atenção nesta frase, coisa indecente nela. E se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela, saindo de casa, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher, e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é a abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. O objetivo de Moisés aqui, queridos, não é exaltar o divórcio. Veja bem, a forma como Moisés argumenta, dizendo a respeito das possibilidades que aconteceriam advindas de um divórcio, onde essa pessoa poderia se casar novamente, mas caso aquele outro homem, viesse a morrer, ou repudiasse a sua mulher, esta mulher não poderia voltar ao seu primeiro casamento. O que Moisés está fazendo aqui é justamente o contrário, ele está desencorajando o divórcio. Ele está ressaltando as consequências claras que o divórcio trará, caso ele aconteça. Isso no contexto inicial do povo de Israel. E é por isso que a frase final de Moisés é: assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Mais uma vez o tema é santidade, santificação. O que Moisés está fazendo aqui é justamente exaltar o casamento e não o divórcio. E ele faz isso advertindo os seus ouvintes, advertindo o povo de Israel das consequências práticas que o divórcio traria. E é interessante que este ponto, como eu disse a vocês, para que vocês prestem atenção, a frase dita por Moisés aí, como coisa indecente nela, é o centro de toda a controvérsia dos fariseus. Todos os religiosos do tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, todas as outras classes aqui de rabinos, estavam discutindo este ponto da lei. O que significa coisa indecente nela? Isso não está claro. Então o entendimento rabínico era variado. Nós tínhamos duas grandes escolas no tempo de Jesus. A escola de um rabino famoso chamado Hillel e uma outra escola de um rabino famoso chamado Shammai. Duas escolas que eram conflitantes, estavam diante do mesmo entendimento da lei, mas caminhavam em direções opostas quanto ao entendimento do que era uma coisa indecente nela, como o texto de Deuteronômio aponta para nós. Uma dessas escolas era a escola de Hillel, que tinha um entendimento muito mais rígido, mais estrito, e que entendia esta coisa indecente como, de fato, imoralidade sexual.
Já a escola de Shammai era uma escola mais liberal, e nesse sentido ela entendia que absolutamente qualquer coisa que fosse aos olhos do homem, e nesse sentido é claro, meus irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo aqui, no tempo onde esta lei foi promulgada, somente os homens davam carta de divórcio às suas mulheres. E aqui o que acontece é o seguinte, na escola de Shammai, absolutamente qualquer coisa poderia ser um objeto para que houvesse uma carta de divórcio. Do tipo, se a sua comida veio queimada hoje, isso é um motivo para que você se divorcie. Irmãos, o que nós temos aqui então é uma discussão em torno da exceção, do pecado. O que essas duas escolas estavam fazendo, ou o povo de Deus estava fazendo aqui nos tempos de Jesus, os religiosos do tempo de Jesus, é que a percepção deles era que Moisés deixou o povo livre para fazer o que quisesse, que a percepção deles ao ler o texto de Deuteronômio era que o casamento poderia ser dissolvido, seja numa circunstância mais estrita ou seja numa circunstância mais liberal. Em todos os casos, queridos, eles não estavam atentando-se para a centralidade de que o casamento é uma aliança diante de Deus. O que eles estavam fazendo era dobrando as palavras de Moisés diante dos desejos do seu próprio coração e, por consequência, diante do casamento e diante do divórcio. Essa leitura, queridos, ela só é possível quando você faz uma leitura desatenta da palavra de Deus, ou quando você lê um texto das Escrituras, e especialmente na lei do Senhor, desconectado de todo o seu interim, de todo o seu contexto. O que Deus está fazendo é protegendo coisas que são absolutamente muito caras desde o princípio. E o que Deus faz através de Moisés aqui é exatamente isso, proteger a palavra de Deus e proteger a aliança do casamento. Como isso fica mais claro para nós? E aqui eu preciso do auxílio do texto de Mateus capítulo 19. Se você abrir em Mateus capítulo 19, você verá que este é um dos momentos onde Jesus é confrontado pelas escolas dos rabinos do seu tempo a respeito do divórcio, como eu havia dito a vocês. Jesus então é arguido aqui novamente a respeito deste tema. Veja só Mateus 19, versos 3 a 9. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando-o, vejam só o texto, é claro em dizer que o objetivo dos fariseus não era ter uma resposta, mas sim testar Jesus. E eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja, a pergunta dos fariseus reflete a escola a qual eles fazem parte. Uma escola mais estrita, a escola do chamado Hillel. E é justamente esta a ênfase da pergunta deles. Por isso eles colocam aqui: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus então respondeu, verso 4. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por isto o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e se casar com outra, comete adultério. O entendimento, então, dos judeus era que Moisés havia banalizado a questão, queridos. Isso fica claro nessas perguntas. Mas o fato que Jesus responde de maneira precisa, Jesus então não está aqui defendendo uma escola ou outra. Jesus ele vai em um ponto anterior, ele vai no ponto inicial da questão. Ele se recorre então ao texto de Gênesis, quando diz que Deus fez o homem e uma mulher para se unirem em casamento. Aquilo que Deus uniu, então ninguém separe. Veja só que a expressão de Jesus então é levar os seus ouvintes ao ponto inicial da questão. Eis o problema de buscarmos nas Escrituras textos que corroborem ou que buscam corroborar as nossas percepções individuais. É fácil, queridos, através das Escrituras, lermos a Bíblia de maneira a buscarmos nela subterfúgios para o nosso desejo pecaminoso. É por isso
que nos dizem que vivemos, nós vamos encontrar na internet, se você jogar aí na internet, no YouTube, você vai encontrar uma série de pessoas abrindo a Bíblia diante de você e trazendo todo tipo de atrocidade nas Escrituras. E dizendo, olha só como Deus permite isso hoje. Olha só como este tipo de comportamento é permitido agora. Olha só como Deus nunca odiou ou abominou tal coisa. Olha só como Deus leva essas coisas com muita tranquilidade. Queridos, cuidado. O coração do homem permanece sendo endurecido. E é por conta da dureza do coração que nós entendemos aquilo que queremos entender nas Escrituras. Não pense você que eu e você hoje em 2025 estamos isentos. Não pense você que você fará uma leitura das Escrituras e não será tentado a buscar na palavra de Deus coisas que corroborem o seu estilo de vida. Cuidado com isso, queridos. E aqui a gente precisa entender, os fariseus e os judeus nos tempos de Jesus estavam dizendo mais ou menos o seguinte: se você deseja se divorciar da sua esposa, vá em frente, simplesmente se atenha a dar a ela uma carta de divórcio. Queridos, nós precisamos entender um pouco mais sobre essa expressão da carta de divórcio. O que era uma carta de divórcio? O texto que referencia isso é exatamente o texto de Deuteronômio 24. A carta de divórcio ou certificado de divórcio era um documento legal nos termos do povo de Israel, formal, que deixava claro que um homem entregava à sua esposa este documento e ela estava então liberada, declarando assim o fim oficial do casamento perante a sociedade civil de Israel. E essa prática era feita segundo a descrição de Deuteronômio 24. Isso então legalizava o fim do casamento, o divórcio então era formalizado e escrito, protegia minimamente aquela mulher, porque permitia que ela se casasse novamente, uma vez que se não houvesse carta de divórcio, queridos, esta mulher estaria destinada a um fim trágico. Não haveria como ter sustento para a sua própria casa. É por isso, então, que as Escrituras e o próprio Deus das Escrituras vai defender o tempo inteiro o direito do órfão e da viúva, uma vez que ela perdeu o seu marido, como ela obterá sustento? Ou seja, sem a carta de divórcio aqui, esta mulher estava destinada à margem da sociedade. Ela não poderia retornar ao seu primeiro marido, e isso era uma forma também de desencorajar os divórcios de maneira desleixada ou divórcios por impulso. Então a carta, ela foi entregue com o objetivo de controlar ou regular algo que acontecia fora do padrão ideal de Deus. Isso tem que ficar claro. Queridos, não veja a carta de divórcio como uma opção para que ela apontasse o caminho ideal da jornada. A carta de divórcio é apontando o caminho não ideal. Portanto, ela aponta para a dureza do coração. A carta de divórcio não aponta para o caminho da liberdade, aponta para o caminho da dureza do coração. E é exatamente isso que Jesus vai reforçar. E é exatamente isso que acontecia nos tempos de Jesus. Haviam divórcios devidos a caprichos humanos, devido a uma dureza profunda de coração, que não desejava agradar a Deus em nenhum sentido sequer, mas buscava agradar a si mesmo. E é por isso então que os rabinos ficavam discutindo o que era a coisa indecente. O objetivo deles era obedecer à palavra de Deus? Ou o objetivo deles era legitimar o seu próprio ponto de vista a fim de que a consciência deles descansasse? Cuidado com isso, queridos. O espírito dos fariseus permanece hoje. Cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus. Este é o alerta de Jesus a nós. É fácil tornarmos as Escrituras para que elas legitimem os nossos comportamentos. E é interessante, então, que a gente costuma ouvir as seguintes frases nos dias que a gente vive. Casa. Se não der certo, separa. Vai lá, casa. Casamento não vale nada, é igual um contrato, se deu ruim, você arruma outro. Irmãos, estas frases são ditas ao meio-dia, são ditas ao sol, como se fossem a coisa mais normal, como se fosse a coisa mais ideal, como se as pessoas pudessem, então, buscar refúgio em algo que elas estão dizendo. Queridos, não existem frases mais demoníacas do que essas. Casa. Se não der certo, separa. Há uma banalização daquilo que é divórcio. O nosso tempo, então,
pega esse espírito dos judeus do tempo de Jesus e eleva ele a um nível ainda mais profundo. O casamento hoje é simplesmente um contrato civil entre duas pessoas. Essa é a descrição de casamento hoje. E aí não resta mais nada a não ser a conveniência. Permanecemos casados enquanto isto é conveniente a mim e a você. No dia que não for para nenhum de nós, a gente se separa. Essa é a percepção mundana, queridos. Tanto é que a gente vai encontrar uma série de coisas a respeito de legislações a respeito do casamento. Aos estudiosos do direito aí, eles vão poder dizer melhor do que eu. Há uma série de desdobramentos aqui. O casamento, então, hoje, nada mais é do que um contrato civil ou religioso, feito pela conveniência ou de acordo com o interesse de ambas as partes. No dia em que não houver mais benefícios a uma dessas partes, você rompe o contrato e segue a sua vida. Isso é o que o mundo diz, queridos. Mas Jesus, tanto em Mateus 19, como lemos aqui, tanto em Mateus 5, como também lemos aqui, lança luz sobre essa questão, e aqui eu quero destacar algumas coisas importantes. Mais uma vez, primeira delas, o que Moisés estava querendo dizer no texto de Deuteronômio 24? Moisés não fomenta o divórcio de maneira alguma, queridos. Embora não o tenha proibido de maneira absoluta, se opõe claramente a ele. A famosa expressão, como eu disse a vocês, a coisa indecente, que ocupava a mente dos religiosos, dos rabinos do tempo de Jesus, é usada no Antigo Testamento de maneira completamente restrita. Ou seja, ela não vai aparecer em qualquer outro lugar, de qualquer maneira. E quando ela aparece, ela aponta algo extremamente sério aqui. Portanto, o propósito de Deuteronômio 24 tem um objetivo de limitar e não autorizar. Queridos, essa distinção parece pequena e simples, mas não é. Existe uma diferença entre limitar e autorizar, recomendar, incentivar. O que Moisés está fazendo aqui não é a segunda coisa que eu disse. Por isso, então, um autor bíblico, comentarista, vai dizer o seguinte: maridos, pensem bem antes de rejeitarem as suas esposas. Lembrem-se de que se a despedirem e se casarem com outra, vocês não poderão recebê-la de volta, mesmo que o novo marido venha a rejeitá-la ou morra. E essa é uma transliteração ou uma paráfrase das palavras de Moisés. O que Moisés está fazendo, então, é advertindo: o divórcio não acontece de qualquer maneira. Casamento não pode ser banalizado. Casamento não é simplesmente um contrato social entre duas pessoas pela conveniência. Há consequências sérias aqui. O que é casamento? Isso é importante. A carta de divórcio, então, mencionada aqui, é um elemento de advertência, queridos, não de recomendação. Ele serve para proteger as circunstâncias difíceis do pecado gerado no coração dos homens, e não mostrando pontos ideais diante daquilo que a palavra de Deus coloca. Segunda coisa, o que os líderes religiosos queriam entender? Eles queriam colocar a sua própria percepção, a sua própria visão sobre o casamento e sobre o divórcio acima do entendimento dos seus irmãos e, mais uma vez, acima do entendimento da palavra de Deus. Por isso, então, Jesus não cai, vamos dizer assim, na expressão ou na tentativa de pegá-lo, como era o que os fariseus queriam fazer em Mateus 19, mas Jesus, então, vai na raiz da questão, queridos. Jesus, como faz em todo o Sermão do Monte, ele cava mais fundo. O objetivo de Jesus em suas palavras é lançar luz sobre o coração em trevas do homem. Então ele cava mais fundo do que os olhos podem perceber, muito mais profundo do que aquilo que as pessoas querem buscar. Então o que Jesus está apontando aqui é o problema real, não na exceção, mas sim na perda da visão da glória de Deus no casamento. O que as pessoas estavam vivendo aqui era uma banalização da aliança do casamento. O grande problema é que a ênfase dos religiosos estava no certificado de divórcio, como uma maneira fácil, simplificada de resolver aquilo que eles chamariam aqui de problema. Todas essas escolas se resumiam à exceção. O seu foco estava mais no divórcio em si, e principalmente por causa do homem, diante dos caprichos que o coração humano se entrega. Ou seja, resumidamente, nas palavras de Jesus, por causa da dureza de coração de vocês. Queridos, isso não é algo a se encorajar. Queridos, isso não é algo a se exaltar. Queridos, isso não é algo a ser levantado em todos os cantos da terra e dizer: vejam só, olhem para isso. E o que deve nos guiar
diante desses cenários, nos textos que lemos, Jesus então vai enfatizar que o casamento é uma aliança santa, duradoura e não um contrato temporário. Em Mateus 19, Jesus deixa claro que o casamento é anterior à lei de Moisés, que os princípios que regem essa união estão ancoradas não simplesmente nas palavras de Deus a Moisés, mas nas palavras do Criador, nos fundamentos de toda a criação. Queridos, nós estamos então cavando ainda mais profundo. Ao citar a frase que nós conhecemos, o que Deus uniu, ninguém separe, Jesus está dizendo que o casamento é um reflexo da aliança de Deus com o seu povo, indissolúvel, perseverante, cheio de graça e fidelidade. Este é o objetivo de Deus para a união entre um homem e uma mulher. Casamento é uma união santa e duradoura e não um contrato temporário. É preciso ter clareza sobre isso. E isso fica ainda mais profundo, porque Jesus diz isso em Mateus 19, mas sem sombra de dúvidas, esse contexto estava claramente no coração de Jesus em Mateus 5, 31 e 32. E por isso então que o ponto máximo que nós devíamos nos ater aqui, e devemos nos ater nesta manhã, é para a glória de Deus manifesta no casamento. Tendo dito para vocês a tristeza que é o divórcio, eu quero exaltar o que é o casamento. Queridos, nas palavras de Jesus, essa união deveria ser inseparável. O princípio de Deus para o casamento, declarado em Gênesis no capítulo 2, e que Deus também declara através das palavras de Jesus em Mateus 19, é que aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Jesus está então fazendo com que o casamento brilhe diante da tristeza e da destruição do pecado e da dureza do coração dos homens. O que Jesus está dizendo aqui então, e para nós no Sermão do Monte, ou seja, para os seus súditos, para os filhos do reino de Deus, é que existe um caminho mais glorioso. Existe um caminho aqui que não é o caminho da dureza do coração. Existe um caminho aqui que aponta para a glória de Deus, manifesta aos homens. E este caminho, então, é a aliança do casamento. O casamento é, por definição, queridos, uma união entre o homem e uma mulher, com base no projeto criacional de Deus, estabelecido em Gênesis, no capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. Queridos, a união do casamento é formada por Deus em um estabelecimento de uma aliança. E ela também é reconhecida de maneira comunitária e pública. É por isso então que existe uma mudança de vínculos no casamento. Por isso o texto bíblico de Gênesis vai dizer: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. O que nós temos aqui é uma mudança comunitária, uma família originando outra família. Então existe um movimento de fato aqui em deixar a casa dos pais e se unir à sua esposa ou ao seu marido. E isso então é um ponto claro sobre a aliança do casamento. E mais do que isso, o sinal, o selo que marca o casamento é selado então pela união de duas carnes que se tornam agora uma só, ou seja, a união sexual, queridos. Essa é a expressão da comunhão mais íntima e profunda entre duas pessoas. Mas qual o objetivo do casamento? Ser uma existência, uma instituição em si mesmo? O casamento ele existe para apontar para si mesmo? O casamento existe ou deve existir nos nossos dias como um ídolo em si mesmo? Não, queridos. O casamento então é instituído por Deus. A aliança do casamento é instituída por Deus, porque aponta para a aliança de Deus e o seu povo ao longo da história. Ou seja, o casamento não encontra fim e fundamento em si mesmo, encontra fim e fundamento no Senhor e na aliança com o seu povo. Nada mais e nada menos do que isso. Entender isso então, queridos, é importante. E é por isso então que vemos as palavras do Senhor, por exemplo, em Oséias, no capítulo 2, dizendo: farei de você aqui, Israel, a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. A linguagem então profética de Oséias é uma linguagem marital, uma linguagem do casamento, apontando para a união entre Deus e o seu povo.
E é por isso, então, que o apóstolo Paulo corrobora esta visão e este entendimento do Antigo Testamento no Novo Testamento em Efésios, capítulo 5. É por isso que ele diz, então, nos versos 25 a 27, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui então nós percebemos como Deus trata o seu povo, e uma das formas pelas quais Deus trata o seu povo e decidiu ao longo da história mostrar humanamente aos homens como isso é glorioso, é através da aliança do casamento. Queridos, isso é algo glorioso. Isso é algo maravilhoso, porque ao olharmos para uma aliança do casamento, nós podemos ter a certeza de que existe um Deus que entra em aliança com o seu povo. Existe algo mais glorioso. Não é à toa que John Piper vai dizer o seguinte: o casamento não é a história de você e do seu cônjuge. O casamento é a história de Deus. O casamento é um retrato de Cristo e a igreja. É a principal razão de o casamento existir, para se tornar um retrato visível daquilo que é uma realidade invisível ao mundo. Queridos, há glória nisso. Há algo especial nisso. Ele ainda diz mais: casamento é fazer de uma promessa pública de amor fiel e duradouro. É mais do que um sentimento passageiro de afeição. É um compromisso incondicional de buscar o bem do outro para a glória de Deus. Ou seja, nós retornamos ao ponto fundamental, a existência de todas as coisas. Todas as coisas que existem e devem existir para glorificar ao único Deus eternamente vivo. Portanto, o casamento deve glorificar a Deus com a sua existência. O casamento, então, não é um fim em si mesmo. E negar qualquer um desses aspectos é obscurecer o propósito de Deus na criação. É obscurecer o propósito de Deus na união entre o homem e uma mulher no casamento. Porque o casamento foi criado para refletir a fidelidade de Deus para com os seus. Trazer alegria pela fidelidade. Bênçãos que aos que desfrutam da aliança desse casamento, como o prazer sexual, os filhos e o companheirismo. E através do casamento, Deus é exaltado na terra. Tudo isso acontece onde, queridos? Dentro da aliança do casamento. É por isso, então, que o ponto da imoralidade sexual é um pecado tão terrível. Porque destrói visivelmente aquilo que aponta para algo eterno e glorioso. É por isso, então, que a imoralidade sexual é trazida aqui por Jesus como um problema seríssimo. E é exatamente o que Jesus fará no verso 32. Quando você vê aqui, quando ele diz o seguinte: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto nos casos de relações sexuais ilícitas. E aqui a tradução da NA traduziu como relações sexuais ilícitas, mas a palavra que está descrita aqui é a palavra porneia, a palavra imoralidade sexual. Ou seja, todo tipo de imoralidade, todo tipo de fundamento que está fora da aliança do casamento, queridos. Isso aqui é trazido por Jesus. E então se torna o caso da exceção, porque aqui o que acontece é o que ele continua dizendo: exceto no casos das relações sexuais ilícitas, expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com repudiada comete adultério. Irmãos, nós podemos perceber então, e podemos perceber aqui, que essa questão exposta por Jesus em seu sermão, ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda. Ela tem diversas camadas do que parece a nossa simples leitura em uma primeira leitura desatenta. Não é à toa que ela vai retornar em outros momentos do ministério de Jesus. Não é à toa que os apóstolos precisarão tocar neste assunto e falar a respeito deste assunto com a igreja do Senhor. Mas o que Jesus está fazendo aqui no verso 32 é conduzir a questão para o lugar certo. Enquanto no verso 31 ele nos apresentou a complexidade e a deformação interpretativa dos fariseus, pelo entendimento que eles tinham a respeito da carta de divórcio, pelo entendimento errado que eles tinham a respeito do próprio casamento e do divórcio, Jesus no verso 32 vai nos trazer de volta ao cerne da vontade de Deus, que é a fidelidade do Senhor na aliança e a sua seriedade e a questão da seriedade e do problema gravíssimo que acontece por conta da infidelidade na aliança. E é aqui que eu preciso que vocês compreendam algo importante.
Os desdobramentos interpretativos e aplicações práticas do entendimento das palavras de Jesus vão ser diversos aqui. Homens piedosos de Deus tomarão aqui posições distintas ao longo da história da igreja, para entender claramente as palavras de Jesus, mas em todos os aspectos, o que todos nós vamos concordar com plena clareza, é que o que Jesus está apontando aqui como problema real, é que o divórcio não pode ser utilizado de maneira religiosa ou legalizar de maneira injustificada a quebra de aliança de um casamento. Esse é o cerne da questão, e Jesus então é direto e severo aqui, queridos. Ele não está tratando o divórcio como uma alternativa legítima qualquer, mas ele expõe que é uma consequência trágica da dureza de coração e aponta para as implicações práticas, espirituais e morais que são trazidas a partir dele. Isso tem que ficar claro para nós. E o que é o divórcio? É a dissolução da aliança do casamento. E geralmente implica na suspensão dos direitos e responsabilidades conjugais. E aqui faz com que outras pessoas se tornem livres neste momento. O que nós precisamos entender aqui, queridos, é que no tempo de Jesus, assim como nos tempos que nós vivemos hoje, os homens continuam buscando soluções pecaminosas para resolver os seus pecados. Eis o problema. Homens continuam a tentar resolver os problemas do pecado com mais pecados. E o que isso gera para nós? Infidelidade. O que isso fere em nossos corações? Fidelidade de Deus. Ou seja, Jesus não oferece aqui atalhos para nós. Jesus não está oferecendo àqueles que estão em momentos distintos da vida um atalho para que eles possam entender o seguinte: ora, finalmente encontrei aqui um momento legítimo para que o divórcio aconteça. Porque o problema do coração humano é este, queridos. A maioria das vezes, as pessoas estão buscando pontos para legitimar as decisões que foram tomadas em seu próprio coração. Jesus não está te oferecendo isso aqui. Jesus não está te dando isso aqui. As palavras de Jesus não podem ser lidas aqui da seguinte maneira: finalmente encontrei um motivo bíblico para abandonar este homem, ou para abandonar esta mulher. Vale dizer que Deus odeia, abomina o divórcio, como dito em Malaquias capítulo 2. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto tenham cuidado e não sejam infiéis. O contexto de Malaquias, queridos, era que o povo de Judá, os homens de Judá, estavam deixando as suas esposas e buscando mulheres mais novas fora dos territórios de Israel. E Deus se posiciona com uma clara rigidez diante deste cenário. O divórcio permanece sendo odiado por Deus. O divórcio permanece sendo algo terrível, queridos. Como eu disse a vocês, a aliança do casamento não é um fim em si mesma. Deus não rompe as suas próprias alianças conosco. Mas muitas vezes, ao olhar para a malignidade do coração humano, nós vemos rompimentos de aliança. Nós vemos então a dureza do coração. O evangelho, querido, não é uma licença para a ruptura, mas um chamado à reconciliação, à graça e à santificação. O evangelho é mais ainda do que isso, ele é um chamado à perseverança, apoiada na graça de Deus, e ela não é alimentada puramente com obras externas, mas sim por um coração que não é endurecido, mas um coração que contempla o Deus eterno que se manifesta em Jesus, a partir do reino de Deus. Por isso, então, queridos, a questão da imoralidade sexual, apontada por Jesus como sendo a única exceção para a infidelidade e para o rompimento do casamento, da aliança do casamento, não está propondo o divórcio como a solução ideal. Isso tem que ficar claro. O divórcio não é claramente a solução ideal. É permitido por Jesus aqui, mas não é ordenado por Jesus aqui. Não leia as palavras de Jesus da maneira que é melhor aos seus ouvidos. Jesus não está incentivando o divórcio. Jesus está apontando uma solução para a contingência do mal diante da dureza do coração dos homens. Isso é importante. E mais uma vez, nas palavras de Jesus em Mateus 19, ele nos diz: não era assim desde o princípio. Portanto, lembre-se aqui, queridos, casamento não é um contrato de satisfação mútua.
mas é uma aliança dela fidelidade que se sustenta mesmo quando os sentimentos oscilam, mesmo quando as circunstâncias vão oscilar. Casamento, então, é uma vocação de discipulado, onde nós aprendemos a amar a Cristo e amar como Cristo amou a igreja aos homens, e a perdoar aqueles que foram perdoados e receberam perdão de Deus, e permanecer com o mesmo Deus, da mesma maneira que Deus permanece conosco quando estende sobre nós o seu perdão. Queridos, é uma forma pela qual nos nossos lares nós podemos glorificar a Deus através da graça que recebemos. E eu quero fazer algumas poucas aplicações para que possamos orar. A primeira delas é um chamado à reconciliação. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui é lembrar que o desejo de Jesus para os cidadãos do reino de Deus é a reconciliação. Este é o alvo ideal. Queridos, o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. O ministério que nós herdamos de Jesus também é o ministério da reconciliação, nas palavras do apóstolo Paulo. Eis então o alvo principal de Deus, reconciliação. Este é o objetivo ideal. E é por isso então que ao lermos as antíteses citadas por Jesus até agora, a ira que mata, o desejo que adultera e a ruptura que o divórcio traz numa aliança, claramente nós somos chamados por Jesus a entender que a dureza do coração traz consequências terríveis. Mas o ideal de Jesus é chamar o seu povo a viver em fidelidade e buscar restauração e não ruptura. Alianças podem ser restauradas. Não é assim que Deus nos trata? Não é assim que Deus nos recebe quando nós pecamos e nos arrependemos diante dEle? Não é assim que Ele nos recebe, como se nenhum mal tivesse sido feito? Esse é o nosso desafio, queridos. Desafio porque a dureza do nosso coração permanece, porque ainda há pecado em nossa carne, e este pecado grita. Por isso, então, a reconciliação não é algo natural a nós, mas é algo que os nossos corações agirão em resistência. Mas este é o chamado ideal de Deus e de Jesus para o seu povo. Segundo ponto, o divórcio nunca é a solução boa. Entenda isso. Mesmo nos casos onde o divórcio se torna uma realidade inevitável, eu aqui reconheço pastoralmente que há situações onde o divórcio passa a ser o mal menor por causa do pecado, da destruição. Ainda assim, o divórcio nunca pode ser visto como uma alternativa boa. Nunca, queridos. Nunca como algo bom. Ele é sempre consequência da queda. Ele sempre será uma marca de dor profunda e do fracasso humano nas suas alianças. Ele vai nos lembrar sempre que o pecado tem consequências profundas, inclusive nas relações mais íntimas. Essa é a verdade que o divórcio traz. O certificado do divórcio, então, não é um certificado de liberdade, mas sim um certificado do pecado. Queridos, nada mais do que isso. Não há um caminho para nós, para que nós possamos entender o divórcio como algo bom em nenhuma circunstância. Mas entendendo que estamos em um mundo caído, onde as consequências do pecado são desastrosas, haverão situações, e isso será tratado e deve ser tratado pelas igrejas de maneira pastoral, graciosa, entendendo que o mal menor, talvez em muitas situações, seja o divórcio. Terceiro, palavra aos que sofrem deste mal, ou sofreram deste mal. Aos queridos irmãos que passaram por esse mal terrível, Deus olha para vocês com graça. Não se esqueça disso. Deus olha para vocês com graça. Ainda que a situação não tenha sido a situação ideal, ainda que o final, o desfecho não tenha sido o desfecho desejado, ainda assim a fidelidade de Deus permanece firme, irmãos. Porque Deus não é como o homem que rompe as suas alianças. Deus não é como o homem tentado pelo pecado. Deus permanece fiel, ainda que a infidelidade humana tenha rompido a sua história, tenha ferido o seu coração, e só você conhece as marcas e as cicatrizes que permanecem por conta de um rompimento tão terrível como esse. Ainda assim, a fidelidade de Cristo redime cada capítulo da sua história. Se você passou por este cenário desastroso, lembre-se, Deus não abandonou você. Deus restaura você e Ele também o cura. E certamente, no último dia, veremos
todas essas mazelas sendo lançadas fora do meio do arraial do povo de Deus. Essa é a segurança que temos. Quarto, palavra àqueles que falharam no passado, talvez àqueles que antes da sua conversão foram agentes de infidelidade e de sofrimento. Saibam que o sangue de Jesus é suficiente para purificar qualquer culpa. Saiba que o sangue de Jesus aponta para a reconciliação, a reconstrução da história da humanidade, porque em Cristo nós encontramos nova vida, nova história e um novo coração. Então, aqueles que foram agentes de infidelidade em suas vidas passadas, lembrem-se, vocês não podem ser acusados por mal algum, porque quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Se você está agora em Cristo, você encontra em Jesus nova vida, novo momento, recomeço. Quinto, palavra aos que estão enfrentando crises no seu casamento, querido. Se você está vendo o veneno da infidelidade, pouco a pouco, tomar espaço dentro da sua aliança do casamento, dentro da sua relação, dentro do seu casamento, eu quero chamar a sua atenção aqui, lembre-se, a obra de Jesus Cristo, uma visão clara sobre quem Deus é, sobre a sua santidade, é capaz de realmente restaurar um coração que se torna arrependido por conta da exposição do Evangelho. Então, se você está enfrentando momentos de infidelidade em sua vida, se você está enxergando traços de pecado na sua história do seu casamento, saiba que o Evangelho é o remédio que restaura o coração dos homens e que restaura a aliança que está prestes a ser rompida. Confie no Evangelho do Senhor, confie nas palavras do Senhor, mas mais uma vez eu quero chamar a sua atenção, peça ajuda, peça por socorro. Casamento é algo que precisa ser cuidado e muitas vezes vai requerer a atenção de muitos irmãos. Não com o objetivo de exposição, mas com o objetivo de restauração. É por isso que as palavras do apóstolo Paulo é para aqueles que caíram em pecado em Gálatas capítulo 6. Vocês que são espirituais, restaurem este irmão ou irmã. Portanto, o nosso chamado como igreja de Jesus é apoiarmos uns aos outros para a restauração, queridos. Peça ajuda. Antes que o que reste diante dos seus olhos sejam fragmentos de uma aliança rompida. E aqueles que estão sendo tentados, aqueles que estão enxergando o divórcio como única solução possível, amem mais ao Senhor do que a si mesmos. Amem mais ao Senhor. Busquem mais ao Senhor, mas busquem ajuda em irmãos e em irmãs que amarão mais ao Senhor do que a você. Você deve buscar irmãos e irmãs que você tem certeza de que amam mais ao Senhor do que amam a você, porque eles poderão confrontá-lo em seus pecados. Queridos, não busque a aprovação dos homens, mas busque em irmãos maduros o confronto daquele engano que o pecado pode trazer. E aqueles que estão sendo tentados, há uma diferença entre tentação e ceder à tentação. Todos nós somos tentados em toda sorte de pecados, queridos. Mas existe um claro entendimento de que nós devemos focar os nossos olhos em nosso Salvador, enxergar a sua obra gloriosa e desfrutar pela ação do Espírito de Deus da liberdade que recebemos. Não permita que Satanás cegue o seu entendimento. Não permita que a sua dureza de coração cegue o seu entendimento. E não permita que uma falsa visão de Deus ou uma falsa visão da santidade de Deus cegue também o seu entendimento. Ao contrário, busque refinar os seus olhos, peça socorro, ame a pureza, lembre-se da aliança que vocês fizeram diante de Deus e diante de todas as testemunhas no dia do casamento. Fidelidade é difícil, queridos, mas é gloriosa e aponta para a glória do reino de Deus. E aos casais que não sabem onde estão, talvez seu casamento não esteja enfrentando crises, talvez você ainda não se casou, vai se casar em breve, talvez seu casamento esteja bom, mas você pode olhar e ainda falta diálogo, falta oração, falta afeto, falta carinho. Algo precisa ser revisado em seu casamento. Peça ao Espírito Santo de Deus para que vocês vivam uma verdadeira união na aliança do casamento, apontando para a glória de Deus em sua fidelidade. E assim, certamente, de maneira clara e direta, eu quero convidá-los a orar comigo, apresentando o nosso coração diante de Deus, entendendo que, mais do que um contrato,
nós somos chamados à fidelidade a Deus e à fidelidade aos nossos irmãos e irmãs. Oremos, queridos. Santo Deus e eterno Pai, nós te rendemos absolutamente todas as coisas nessa manhã. Porque não há outro que seja tão grande quanto o Senhor é. Nós sabemos, ó Deus, como é doloroso ser corrigido pela Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é uma espada de 2 gumes, que vai profundo no nosso coração e descortina diante de nós as nossas intenções mais pecaminosas. Mas nós sabemos que Tu és um Pai amoroso e o Senhor não deixará em paz os Teus filhos que estão em pecados. O Senhor não deixará em paz os Teus filhos que estão caindo em direção ao pecado e à cegueira do engano. Por isso, então, o Senhor mesmo não permite que os Teus filhos caminhem por terras de desobediência. E por isso o Senhor hoje nos chama ao arrependimento, ao contemplarmos a Tua fidelidade na história das nossas vidas. Muitos aqui, ó Senhor, podem estar com o coração ferido, angustiado. Talvez muitos carregam marcas do passado, feridas que se cicatrizaram, mas deixaram marcas dolorosas. Meu pedido ao Senhor, ó Deus, é para que o Senhor possa dar a estes a visão clara de quem o Senhor é e de como o Senhor leva os nossos fardos pesados. De como o Senhor envia irmãos e irmãs que são extensão do seu braço para carregarem os fardos uns dos outros. E assim nós possamos deixá-los todos aos pés da cruz do Calvário. Fortalece as famílias desta igreja, Jesus. Fortalece os casamentos aqui, Senhor. Guarda os jovens que estão em direção ao casamento. Dê a eles a certeza de que nenhum esforço ou trabalho no Senhor é vão. Guarda, Senhor, os casamentos mais experientes nesta igreja. Guarda aqueles que enfrentam dores e lutas nessa estação do tempo, ó Deus. E dê a eles o escape necessário para que, em meio ao turbilhão de coisas, eles encontrem a saída segundo a Tua palavra. Livra os Teus filhos, ó Deus, das setas inflamadas do maligno. Livra os Teus filhos da imoralidade sexual. Que eles fujam da imoralidade sexual. Que os jovens fujam da imoralidade sexual. Que o Senhor possa guardar o coração dos Teus filhos nessa manhã das setas inflamadas do maligno. Restaura, Senhor, as alianças que estão à beira de se romper. Restaura, Senhor, as alianças que foram quebradas pela infidelidade. Lança luz nas densas trevas do coração daqueles que estão se cegando com o engano do pecado e conduz ao genuíno arrependimento, ó Deus, mediante aquele que se manifesta entre nós, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Faz a nossa comunidade, Senhor, um lugar de amparo, de refúgio, de descanso, de restauração. E nos dá força e percepção para isso, para que auxiliemos uns aos outros e levemos os fardos uns dos outros. Sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Pai. E eu sei também que o Senhor faz muito mais, muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. Nós oramos e descansamos em Tuas mãos, nosso bom pastor, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje, aqui e para sempre. Amém.